Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal. Hoje o videozinho vai ser sobre a diferença entre leitura rítmica e fluência rítmica. E por que eu decidi fazer esse vídeo? Porque tá todo mundo me perguntando por que eu uso tanto o termo fluência rítmica, né? Muito mais do que o termo leitura rítmica, né, da música. Principalmente para percussionista. Por quê e qual a diferença entre os dois, né? Vamos lá, primeira diferença entre os dois, né? O que é leitura rítmica, né? Leitura rítmica é quando o aluno, a pessoa, o profissional, o músico, consegue decodificar os símbolos da partitura, né? De forma que ele consiga entender a mensagem sonora que aquela partitura carrega nela, correto? Então, quando você consegue ter leitura rítmica, você chega num nível em que você adquire a leitura rítmica, seja lá como você lê, mas você consegue decodificar a mensagem que está ali no papel, que foi te entregue numa gig, numa orquestra, numa banda, e você consegue ali, olhando um pouquinho, entender o ritmo, a estrutura da música, muito provavelmente, você tem uma leitura rítmica, que é o que a gente chama de leitura rítmica, que seria uma decodificação dos símbolos dentro da média das pessoas, né? Aquelas pessoas que olham, talvez você tenha que levar para casa para dar uma estudadinha, talvez você tenha que fazer assim bem lentinho, bater palma e ler o ritmo para conseguir entender a mensagem que está ali na partitura. Isso quer dizer o quê? Que você conhece de leitura rítmica, né? Que você está alfabetizado ritmicamente, você conhece os símbolos e você sabe como lidar ali com essas informações, aqueles códigos, né, que estão dentro da partitura. Isso por si só é muito bom, já é um nível muito libertador, né, que eu chamo a música que liberta, na verdade, né, é o conhecimento que traz altas possibilidades para você, variados caminhos para você seguir. E um deles é a leitura de partitura, né? Então vamos conceituar assim, né? Que a pessoa que lê partitura, ela conhece o nome dos códigozinhos, conhece o nome das notas, conhece os compassos, ela sabe como aqueles símbolos se comportam no tempo, elas sabem a relação daqueles símbolos com o tempo por causa do compasso, da figura de compasso. Elas sabem o que significam aquelas linhas na partitura. Ela é uma pessoa que tem leitura rítmica, ok? Mas o que seria a fluência rítmica, né? A fluência rítmica eu acho que é um estágio, talvez até mais importante para os percussionistas, né? Por quê? Porque o nosso fazer profissional, amador, o nosso fazer musical, ele é altamente baseado no ritmo, né? E quando você fala assim para as pessoas, eu sou percussionista, as pessoas já subentendem que você é o cara do ritmo e que você é o cara da precisão rítmica, que você é o cara da manutenção do ritmo, né? A gente adquire certas responsabilidades dentro da música quando a gente simplesmente fala a frase, eu sou percussionista. Né? Então as pessoas já olham com um certo respeito rítmico, né? Às vezes com até um certo desdém em outros assuntos, né? Às vezes falam, percussionista não sabe ler a altura de nota, etc. Mas isso é um assunto para outro vídeo, tá, gente? Mas enfim, quando a gente fala, eu sou percussionista, eu sou baterista, a gente toma pra gente, né? Eu acho que um foco de luz assim bate em cima da gente no meio do cenário e a gente recebe aquela responsabilidade da leitura rítmica, da precisão rítmica, da manutenção do andamento e da fluência de tudo aquilo que está escrito na partitura, né? E para aqueles que não leem partitura, também recai sobre eles a função da manutenção do ritmo, né? E aí, quando a gente está falando de fluência rítmica, a gente está falando daquele ser humano que ele já alcançou a leitura rítmica e ultrapassou a leitura rítmica. Ele tem uma leitura rítmica altamente eficiente. É uma leitura rítmica que não precisa ser lentamente
decodificada, né? É uma leitura rítmica que ele não precisa de tempo, não precisa levar para casa uma partitura para decodificar aquela partitura e ler. Ele pega uma página que tem um ritmo ali, vários compassos, e ele consegue, de forma bem tranquila, ler do começo ao fim, sem ter muitos tropeços, sem ter que fazer paradas sucessivas, né? Isso que eu chamo de fluência rítmica, tá? Vamos fazer um comparativo aqui com uma criança aprendendo a ler, né? Eu gosto de comparar muito a linguagem musical à linguagem falada, as línguas, né? Português, inglês, porque a linguagem musical ela é um código escrito que gera uma sonoridade, assim como a linguagem também, né? E a linguagem gera um significado, e na música a gente também tem isso, que a gente pode aprofundar mais em outro vídeo. É que eu vou desviando o assunto, né? Eu vou tentando voltar, né? Que é tanta coisa para falar. Mas então, voltando aqui, a gente tem uma codificação ali na partitura, né? Na leitura, que eu estava fazendo esse paralelo com a nossa linguagem, por exemplo, o português. Imagina uma criança sendo alfabetizada, né? Uma criança de uns 6, 7 anos, bem no período de alfabetização dela, né? Imagina que ela consegue identificar as letrinhas, ela sabe o nome de todas as letrinhas, já sabe o nome das sílabas, tá? Já sabe o nome, já sabe juntar nas palavras, já sabe escrever. Ela tem uma autonomia em relação à linguagem, correto? Mas quando você vai pedir para ela ler um papel, ler um texto, ela dá umas gaguejadinhas em que aquele texto não parece ser um texto fluente, não parece ser um texto que ele é falado na mesma, que ele é lido na mesma velocidade do falado, né? Por exemplo, quando a gente fala de forma muito natural. Aí quando a gente vai ler, se a gente tem problemas para ler, como é o caso de uma criança de 6 anos, por exemplo, período de alfabetização, a gente chama que aquela criança tem leitura, certo? Mas ela não tem fluência, né? Essa fluência ela vai adquirir através da prática, através de muito estudo, de muito trabalho ali, e que, olha que legal esse conceito, né? Pega essa questão aqui. Quando a criança aprende a ler, depois ela adquire a fluência estudando diversas outras disciplinas. Nessas diversas outras disciplinas, a habilidade da leitura não é um foco em si, correto? Vamos dizer aí que a criança passou do CA e foi para a 2ª série, né? E aí ela começa a estudar história, geografia, ciências. Ela ainda está lidando com um processo de alfabetização, que já passou pelo estágio inicial, mas ela está lidando com isso de forma não focada na leitura em si, né? Ela está vendo outras disciplinas, né? História, geografia, ciências, e está desenvolvendo ali a fluência dela na leitura rítmica. Olha que legal. O que eu quero dizer com isso? Vamos fazer agora voltar para o mundo da música. Quando a pessoa ela é alfabetizada e adquire leitura rítmica no mundo da música, né? Ela conhece todas as figuras rítmicas, ela sabe fazer essas junções de tempo, sabe se comunicar, né? Através daquela linguagem escrita, não necessariamente ela é fluente. E aí que vem o que eu falei agora fazendo esse paralelo com as crianças, né? Quando a gente aprende a ter leitura rítmica, depois quando a gente amplia o nosso universo musical, estudando outros universos dentro do universo musical, como harmonia, como análise musical, como sérios outros conceitos musicais, a gente está implicitamente estudando também a nossa linguagem musical, a nossa leitura rítmica. E através dessa prática implícita da leitura rítmica, a gente vai se tornando fluente sem perceber, tá? Este é um método, né, de se tornar fluente musicalmente. Mas também existe a questão da leitura rítmica em si. Ela precisa ser muito praticada para se tornar fluente. E eu não digo muito praticada
em grande espaço de tempo, em um tempo muito longo não, tá? Ela precisa ser praticada diariamente para que o cérebro compreenda aquelas relações rítmicas e façam com que você se torne fluente ritmicamente. Você pegar qualquer papel escrito um ritmozinho e você, aqui está escrito pá, 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 pá. Isso é uma fluência rítmica. Você não parar para você decodificar tempo a tempo, né? Eu vejo muita gente falando, você já estudou teoria, você sabe ler ritmo? Sei. Lê essas colcheias, essas semicolcheias, né? Aí a pessoa fala assim, 1 e 2. Pá, 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 pá. Na minha opinião, né, no meu conceito, né, que eu sempre digo de fluência rítmica, essa pessoa ela está no processo de alfabetização musical, alfabetização rítmica, né? Ela não tem uma fluência rítmica, que é um momento em que a leitura não é mais um problema para você, não é mais uma parede, não é mais um desafio ao som final, né? Quando você olha para aquela partitura e daquela partitura você já consegue extrair um som final imediatamente, né? E você não tem que decodificar ela. Isso acontece muito com as crianças em período de alfabetização, né? Basicamente é isso. Já falei pra caramba, né? Adoro falar sobre ritmo e essas coisas. E acho também importante a gente identificar em que nível nós estamos, né? Porque como costumam dizer na neurociência, né, você não pode resolver um problema que você acha que você não tem. Pensa nisso só. Se você fala para você mesmo, nossa, eu já sei ler ritmo, eu já sei ler partitura, o seu cérebro vai entender que isso é suficiente para você, né? Mas quando você realmente se analisa, realmente investiga as suas necessidades musicais e você ali consegue ser sincero com você mesmo, né? Eu acho que eu não sou fluente em ritmo, né? Eu não tenho influência rítmica. Então, eu vou procurar uma forma de me desenvolver nessa habilidade, né? Enquanto a gente não consegue assumir as nossas deficiências musicais, o cérebro entende que a gente não tem deficiência musical, né? Por isso que dizem que sempre os grandes mestres foram grandes aprendizes. Por quê? Porque eles aprendiam com todo mundo, eles conseguiam detectar habilidades melhores, maiores que a dele próprio nos outros. Conectar, identificar coisas que eles poderiam aprender no outro e assim se conectar com os outros e absorver esse universo de coisas incríveis que a gente tem para absorver, né, na nossa vida, principalmente na nossa vida musical, né? A música é um mar de coisa para estudar, né? É um mar de informação, é um mar de conceitos. E isso tudo a gente só consegue absorver se a gente for extremamente sincero com as nossas habilidades e com as nossas, principalmente com as nossas faltas de habilidade, né? Quando a gente consegue entender que nem tudo que a gente faz é perfeito, nem tudo que a gente acha que já tem alguma habilidade também pode alcançar mais habilidade, alcançar mais conhecimento, né? Enquanto a gente não tem essa postura, né, de humildade e reconhecimento, né, a gente não cresce, né? Por isso que é importante, eu tô falando isso porque, assim, é muito comum a gente ver gente falando que sabe ler ritmo na partitura e a gente vai ver a pessoa não é fluente. Tem algum problema nisso? Não, de forma alguma. Mas a pessoa tem que reconhecer que tem uma deficiência ali, senão ela vai continuar sempre sendo apenas alfabetizado ritmicamente, né? Talvez isso seja um grande problema da maioria dos nossos percussionistas aqui do Brasil, né? Esse Brasilzão tão rico de ritmos e de pessoas criativas e de pessoas tão musicais, gente. Nosso país é um país, assim, incrível de riqueza e de pessoas, né? Porque um país nunca é rico se ele não tem pessoas ricas, né? Internamente, né? E o nosso país tem muito. E isso é ótimo, tá? Porque a gente
tem muita coisa que aprender, muita coisa que ensinar e muita coisa incrível que a gente pode aplicar no nosso universo musical. Mas por que eu estava falando isso, né? Da riqueza do brasileiro. Ao mesmo tempo que o Brasil é um país riquíssimo musicalmente e tem muito percussionista maravilhoso, a gente desenvolveu um caminho muito afastado, né, da percussão, da música popular e da música do papel, da partitura, digamos assim, né, principalmente no que diz respeito à percussão, né, que é uma habilidade muitas vezes adquirida por repetição, etc. e tal. Então esses percussionistas que nunca aprenderam partitura e que são maravilhosos, são músicos incríveis, eles são extremamente fluentes na prática deles, mas extremamente analfabetos musicalmente, né? O que, de certa forma, traz um bloqueio como a gente faz para distribuir, né, essa riqueza pelo mundo. O mundo tem tanta atenção ao Brasil, né, quer conhecer a música brasileira, né, e a gente só consegue fazer isso através da nossa escrita, de guardar as nossas ideias, né, musicais. Isso a gente só pode fazer através de uma fluência rítmica, né? Isso é muito importante a gente entender fluência rítmica e que é um conceito um pouquinho diferente da leitura rítmica. É um conceito acima, tá? E aí a minha dica final aqui é para você se analisar. Você tem realmente? Você sabe ler? Você sabe, ou você só sabe o nome de nota, né? Não tem nenhum problema quanto a isso. Mas é importante para você poder progredir, né? Porque quando a gente não assume que tem um erro, o cérebro aceita do jeito que tá. Então, aí você nunca progride, né? Então, eu espero que esse vídeo, que eu já falei pra caramba, era pra ser um vídeo curto, mas eu espero que tenha ajudado vocês e espero que vocês tenham essa capacidade de olhar para vocês e humildemente se avaliar para poder crescer muito na vida. Tá bom? Beijos e até o próximo vídeo.